Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Vivemos num mundo líquido. Segundo o filósofo e sociólogo polonês, também britânico, Zygmunt Bauman, vivemos num mundo que jamais se imobiliza, nem conserva sua forma por muito tempo. Tudo ou quase tudo neste mundo está sempre em mudança. As modas que seguimos, os objetos que despertam a nossa atenção, uma atenção que, aliás, traz uma constante mudança de foco, que hoje se afasta das coisas e dos acontecimentos que nos atraíam ontem, que amanhã se distanciará das coisas e acontecimentos que nos instigam hoje. E ele ainda completa dizendo: as coisas que sonhamos e que tememos, aquelas que desejamos e odiamos, as que enchem de esperanças e as que nos enchem de aflição, estão sujeitas a mudanças, dependendo do momento que estamos vivendo. Essa liquidez do mundo, um mundo que muda constantemente, é algo que assusta. É algo que assusta porque mexe com coisas que nós estávamos acostumados a considerar como constantes, como, digamos assim, verdadeiras e concretas. Eu lembro quando, muito tempo atrás, nós tivemos o surgimento do aparelho celular. E a justificativa era justamente essa, era aproximar as pessoas. Eu ainda lembro da linha de telefone fixo, talvez muitos de vocês aí tiveram. Lembro que era uma luta para ter uma linha de telefone fixo, e se pagava fortunas para ter uma linha, né? Tinham até as ações. Eu lembro quando baixou o valor da linha telefônica, tinham filas lá na CRT, né? Extinta CRT, para se conseguir uma linha telefônica. Hoje a gente tem um aparelho na palma da mão que nos liga não só com as pessoas por uma ligação telefônica, que aliás tem se tornado rara. A gente usa muito mais o WhatsApp, outras mensagens, enfim, as redes sociais. Quantas mudanças no intervalo de 30 anos para cá? E mudanças rápidas. E a gente precisa se adaptar a elas. Isso Zygmunt Bauman chama de mundo líquido. Está em constante movimento. Não tem uma forma definida. O grande detalhe é quando essa liquidez ela começa a se transferir para coisas que nós temos como concretas e verdadeiras. Os princípios que nós possuímos, por exemplo. Um deles, por exemplo, é a palavra verdade. Houve um tempo, alguns anos atrás, que se dizia que a verdade era relativa. Hoje a verdade tornou-se líquida. O que é verdade para mim, talvez não seja verdade para vocês. E isso a gente vê constantemente nas redes sociais. Quando alguém argumenta a sua ideia e outra pessoa contrapõe. Mas não é bem assim. Eu penso diferente. E quando há um debate de ideias, geralmente não há mudanças. Cada um mantém a sua verdade e assim vamos vivendo. Mas o que é de fato a verdade? Jesus fala sobre isso no texto do Evangelho de hoje. Aliás, daqui a alguns dias nós vamos ouvir Pôncio Pilatos perguntando para Jesus: o que é a verdade? Quando Jesus declara: eu para falar da verdade foi que vim ao mundo. Se já naquela época havia dúvidas quanto à verdade, que dirá no mundo de hoje, onde nós estamos com um turbilhão de ideias e tantas outras coisas que acabam tomando conta dos nossos pensamentos. Bom,
Para compreender o que é a verdade, a gente precisa voltar ao básico. O que é o básico? O básico é saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Essas três afirmações, elas encontram respostas em diferentes lugares, em diferentes ensinamentos. Mas em Deus nós encontramos respostas concretas para essas perguntas, ou para essas afirmações. É a partir desse ponto de vista que Jesus vai dizer no Evangelho de hoje, para Nicodemos: quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Em outro texto bíblico, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus se autodenomina como a verdade, nós já temos aí uma resposta. O que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Esse é o ponto de partida. Não há nenhuma outra verdade no mundo que substitua esta verdade. Por quê? Porque esta verdade acompanha o ser humano aqui, na sua vida terrena, e o acompanha depois, também na eternidade. É uma verdade que não é líquida, é uma verdade que não muda ao sabor dos ventos, é uma verdade que não é uma simples moda, e não pode ser, de forma alguma, algo que seja manipulado pelo ser humano. É uma verdade estabelecida pelo próprio Deus. Aí a gente volta para o versículo, né? Onde Jesus diz: quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre esse versículo aqui. Jesus diz que quem pratica a verdade, então, se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas. O que é uma obra manifesta? É uma obra que é mostrada, que aparece. Se nós olhamos para o texto do Antigo Testamento, texto de Números, capítulo 21, nós vamos encontrar um povo rebelde. Lá nos versículos 4 e 5 a gente encontra o povo impaciente no caminho, falando contra Deus e contra Moisés, e de repente eles reclamam: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Situações de estresse e de provação colocam o ser humano contra a parede. E ele revela quem ele é. Jesus também, quando o ser humano está diante dele, ele se revela. E aqui o povo deixa bem claro a sua dificuldade de lidar com aquilo que Deus havia determinado para a vida deles. Essa reação desse povo, ela manifesta a dureza do coração humano. Eles já estavam sendo cuidados por Deus, haviam recebido comida, haviam recebido água, e de repente eles reclamam. Nada muito diferente de nós, né? A gente gosta de reclamar um pouquinho, né? Não sei vocês, eu pelo menos gosto de reclamar também, né? É do tempero de uma comida, é alguma coisa que a gente viu e de repente não agradou. E geralmente a gente se apega aos detalhes, né? A gente fica se pegando nos detalhes. E isso às vezes rende, né, grandes debates. O povo de Israel se apegava nos detalhes. Tinham dificuldade de enxergar o todo, de ver que era uma caminhada difícil, longa, que era uma caminhada que trazia consigo as suas dificuldades, mas que eles tinham o básico para sobreviver: água, comida, e podiam repousar tranquilos, porque Deus estava com eles. Mas eles reclamam. Também o ser humano, na sua dificuldade, na sua pecaminosidade, diante de Cristo, ele tem dificuldade de reagir. Ele tem uma dificuldade tremenda de reconhecer a sua dependência de Deus.
E é isso que faz com que muitas vezes a dinâmica da tentativa e do erro acabe se tornando tão cansativa que o ser humano acaba até mesmo desistindo da vida. Diz um comentarista bíblico que diante de Cristo, o ser humano deixa sua alma descoberta. Se olha para Cristo com amor, até com ansiedade, há esperanças. Mas se não olha ou ignora Cristo, condena-se a si mesmo. Aquele que foi enviado em amor, acaba se transformando para ele em verdadeiro juízo. Então vejam, é desafiador viver um relacionamento com Cristo. Mas precisa ser um relacionamento baseado na verdade. A verdade que é Ele mesmo. Mas Jesus diz mais uma coisa. Além das obras, além daquilo que o ser humano ficar descoberto, Ele também fala que aquilo que o ser humano faz a partir da fé em Cristo é feito em Deus. E aí o apóstolo Paulo, no texto de Efésios, ele vai dizer: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esse texto aqui é de Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 9. Ele é um texto que geralmente a gente lembra só os dois últimos versículos, né? Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Que é um versículo que é bastante lembrado, por exemplo, na Reforma. Mas o que vem antes é extremamente precioso. Paulo parte do ponto de vista da misericórdia de Deus, que é rica. E essa misericórdia, ela nos conecta com Deus. E aqui é muito bonita a linguagem que Paulo usa, né? Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nas regiões celestiais. Essa conexão com Deus, ela não é uma conexão terrena. Ela é uma conexão eterna. A partir do batismo que nós recebemos, nós podemos ter a certeza de que a nossa conexão com Deus, ela não se desfaz. Apesar dos nossos tropeços, apesar da nossa rebeldia, apesar das dificuldades deste mundo líquido, Deus não volta atrás em sua promessa. E isso é grande consolo para nós. Precisa ser. Porque há momentos na vida em que a gente anda no vale da sombra da morte, como diz Davi lá no Salmo 23, e a gente até duvida. Será que Deus não me abandonou? Será que Ele não esqueceu de mim? Essas são perguntas que a gente se faz. Nós, como cristãos, até os pastores se perguntam. E quem diz que nunca se perguntou, está mentindo. Porque Satanás nos rodeia. E ele tenta que essa afirmação, essa pergunta, ela acabe se tornando uma verdade para quem se questiona. Mas a grande realidade é de que Deus, em seu amor e misericórdia, diz aqui Paulo, Ele nos faz assentar nas regiões celestiais. Quer dizer, a sua promessa de salvação segue viva e ativa. E Paulo ainda diz uma coisa muito bonita. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, os tempos que virão, a suprema riqueza da sua graça. O que Paulo está dizendo aqui? Pode o mundo ser líquido? Pode o mundo mudar? Mudar o estilo de vestir, o estilo de viver, aquilo que consumimos? Mas o amor e a misericórdia de Deus não mudam.
eles seguem vivos e ativos. E como é importante nós sabermos dessa realidade pelas dúvidas que nós vivemos aqui. Neste mundo que tanto muda, nesse mundo tão líquido, nós precisamos compreender de fato que o amor de Deus, ele ultrapassa a razão humana. E aqui entra Nicodemos, né? Como foi difícil para ele entender isso. Tanto que Jesus fala para ele, no texto anterior, alguns versículos antes, que era necessário Nicodemos nascer de novo. E qual foi o pensamento de Nicodemos, né? Como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Vejam, Jesus está falando de uma forma, digamos assim, espiritual, e Nicodemos, ele não consegue encaixar ali, porque ele está sendo racional. E quando a gente fala de viver um relacionamento com Deus, a gente precisa lembrar que a racionalidade não explica nem quem Ele é, quanto mais o que Ele opera, o que Ele realiza na vida humana. E nesse sentido, praticar a verdade, se aproximar da luz, significa literalmente crer e confiar em Jesus Cristo. Ele é a verdade. A partir da confiança em Jesus Cristo, nós olhamos para a vida aqui e compreendemos que se a verdade proposta pelo mundo é líquida, Deus não é. Ele segue nos amando, Ele segue estendendo o seu perdão a quem está caído, para que seja acolhido com o seu amor e misericórdia. Verdade esta imutável, que não muda. Se cremos, nos aproximamos da luz. Se confiamos, vamos viver a nossa vida praticando esta verdade, praticando literalmente Jesus Cristo e o que Ele nos deu para o nosso conhecimento. E na medida em que vamos vivendo essa vida em confiança, nós podemos ter a total certeza de que Ele, que é a verdade, não muda, mesmo que o mundo mude. Que nosso Deus Todo-Poderoso nos conduza e que nós confiemos plenamente nele, sabendo que nele o seu amor e misericórdia não mudam e a sua bondade não tem fim. Que assim seja. Amém.